Meu professor de economia, História da Macroeconomia, episódio 4, os novos clássicos. Os novos clássicos, eles surgiram na década de 1970, um pouco depois dos monetaristas, e a ruptura que eles fizeram com os keynesianos da síntese neoclássica foi até mais profunda do que as rupturas que os monetaristas fizeram. Porque os monetaristas, assim como os keynesianos da síntese neoclássica, também consideravam que existiam falhas de mercado e que a economia teria altos e baixos por causa dessas falhas de mercado. A diferença dos monetaristas com os keynesianos da síntese neoclássica é que os monetaristas achavam que as falhas de governo, apesar de acreditarem nas falhas de mercado, pensavam que as falhas de governo superavam as de mercado e que por isso eles eram mais pessimistas com a ação governamental. Uh, já os e também os monetaristas eles continuaram usando a mesma modelagem que os keynesianos da síntese neoclássica, de usar modelos macroeconômicos distintos dos microeconômicos. Já os novos clássicos, diferentemente dos monetaristas, nem mesmo consideravam que as flutuações da economia eram resultados de falhas de mercado. Os novos clássicos achavam que todos os pontos, tanto dos pontos de alta quanto os pontos de baixa, eram pontos de equilíbrio ótimo, resultado das decisões otimizadoras e racionais de consumidores e empresas. E aí, entre as novidades introduzidas pelos novos clássicos estão as expectativas racionais, que eu falarei depois, o market clearing, que de acordo que, diferentemente dos keynesianos da síntese neoclássica, os novos clássicos não reconhecem a existência de rigidez de preços e eles acreditam que os preços são flexíveis e têm capacidade de ajustar imediatamente a oferta e demanda. E também outra novidade foram os modelos dos ciclos reais de negócios, que eu explicarei também. Esses homens feios aí são os expoentes os principais novos clássicos, que são o Robert Lucas, o Thomas Sargent, o Edward Prescott, o Robert Barro, o Finn Kydland e o Neil Wallace. Com exceção do Robert Lucas, que nasceu em 1937, todos os outros nasceram na década de 1940. Bom, aí fala sobre as expectativas racionais, que foi uma das grandes novidades trazidas pelos novos clássicos. Tem a versão fraca, que até nem precisa ser novo clássico para poder levar em consideração, que é que eu não quer dizer que, não estou falando concordar, mas ao menos levar em consideração, que é a de que os agentes farão o melhor uso possível é, é, da informação disponível, que eles consideram que informação é que nem qualquer outro bem que é ofertado e demandado na economia, que existe um custo para obter informação, mas também tem um benefício de obter informação. Aí os agentes vão adquirir informação no ponto que eles acham ótimo, considerando o custo e o benefício, e eles vão fazer o melhor uso possível. Aí a versão forte das expectativas racionais é que eles acham que o fato dos agentes serem racionais e poder usar essas informações, os agentes se comportarão exatamente do jeito que os modelos novos clássicos preveem, porque considera que que os agentes enxergam a economia do jeito que os novos clássicos enxergam, ou seja, o Lucas, o Sargent, o Barro e o Prescott consideram nos seus modelos que todos os agentes pensam que a economia funciona do jeito que o Lucas, o Sargent, o Barro e o Prescott dizem que a economia funciona. E a decorrência para a política das expectativas racionais é que as políticas macroeconômicas discricionárias seriam irrelevantes mesmo no curto prazo. É, é, porque assim, os monetaristas achavam que uma expansão da quantidade de moeda aumentava o produto no curto prazo, mas não no longo prazo, e no longo prazo ia ter só aumento de preço. Aí já
novos clássicos, por causa das expectativas racionais, achariam que uma expansão monetária poderia não afetar o produto nem mesmo no curto prazo, porque os agentes, já com as expectativas racionais, já imaginariam que ia ter a inflação no futuro, e aí já antecipariam e aumentariam os preços. E aí isso faria. E poderia ter alguma expansão no produto se a expansão monetária fosse uma surpresa. E disso decorre também que o mesmo vale para contração. Aí a contração de moeda não afetaria o produto e sim apenas os preços, porque os agentes, ao verem que vai ter a contração de moeda, já reduziriam seus preços. Aí por isso que os novos clássicos achavam que se o Banco Central, quando a inflação tivesse alta e o Banco Central tivesse credibilidade, se o Banco Central fizesse a contração de moeda, dava para reduzir a inflação sem recessão, porque os agentes já antecipariam a redução, a contração monetária. E aí uma das decorrências das expectativas racionais é a hipótese da equivalência ricardiana, criada pelo Robert Barro em 1974, que diz que se o governo fizer uma expansão fiscal que consiste ou em aumentar os gastos sem aumentar os impostos, ou então diminuir os impostos e não alterar os gastos, não haveria aumento do produto, como keynesianos preveem, porque os agentes já antecipariam que por causa dessa política fiscal expansionista, a dívida pública iria aumentar no futuro. Aí os impostos, aí por causa disso, os impostos teriam que aumentar no futuro, por causa dessa dívida maior, que aí o governo deveria ter que pagar e aumentar os impostos. Aí, como os agentes teriam as expectativas racionais, eles passariam a poupar imediatamente depois do anúncio do aumento de gasto do Código de Impostos e consumir menos. Aí, ou seja, um aumento do gasto público seria compensado por uma redução redução do gasto privado. Ou seja, aí na expansão fiscal não teria qualquer efeito sobre o produto. E aí posteriormente, foram feitos vários testes empíricos para verificar se realmente existe a hipótese da equivalência ricardiana, e foi verificado que os estudos empíricos geralmente encontraram que não havia evidência empírica. Mas mesmo assim, a hipótese da equivalência ricardiana é incorporada nos modelos dos novos clássicos. E aí, sim, importante destacar, o modelo não precisa e nem é para ser realista. Modelo é uma simplificação da realidade. O problema, aí já fica um pouco complicado colocar equivalência ricardiana, que a equivalência ricardiana não seria exatamente uma simplificação, aí estaria mais para ficção. E o motivo do nome da equivalência ricardiana, que o Barro deu esse nome, equivalência ricardiana, é que o Davi Ricardo, lá no início do século XIX, já chegou a escrever sobre a possibilidade de que é, o financiamento do gasto do governo, ou pela tributação ou pelo endividamento, não faria diferença, porque endividamento maior hoje seria tributação maior amanhã, mas o próprio Ricardo disse que isso, diferentemente do Barro, o próprio Ricardo disse que isso era apenas uma hipótese teórica, mas que não se verificaria na prática. E aí a outra novidade dos novos clássicos foram os modelos dos ciclos reais de negócios, criados pelo Prescott e pelo Kydland em 1982. Esse modelo foi uma ruptura com o jeito anterior de fazer modelos, como por exemplo o ISLM, que aí esses modelos, os ciclos reais de negócios,
consideram tanto consumidores que decidem ofertar uma determinada quantidade de trabalho, consumir uma determinada quantidade, poupar uma determinada quantidade, consumidores racionais fazendo isso, toda essa combinação de trabalho, consumo e poupança de acordo com a otimização. As empresas também decidiriam produzir conforme a otimização, sempre fazendo decisões otimizadoras para maximização de lucro, esses modelos simulariam a respostas da economia a choques, muitas vezes choques de mudanças tecnológicas, eh, simularia mudanças tecnológicas, esses choques, as respostas dos agentes e como as respostas racionais e otimizadoras dos agentes fariam a economia ter flutuações. E, e aí, obviamente, esses modelos têm uma matemática muito mais complexa do que os modelos anteriores, porque esses modelos são feitos com uma quantidade enorme de equações, a equação do consumidor, a equação da firma, tudo, aí a equação das interações entre consumidores e as firmas, que esses modelos são diferentes do ISLM, porque o ISLM tinha relações diretas entre agregados, ou seja, tinha um agregado investimento, agregado produto, aí mostravam o impacto do aumento do investimento do produto, ou seja, o impacto de um agregado ao outro. Aí já os modelos dos ciclos reais de negócio não, já não faz as equações no nível dos agregados, mas dos agentes, ou seja, esses modelos incorporam a microeconomia na macroeconomia, fazem a microfundamentação. E aí esses modelos passaram a receber o nome de DSGE, Dynamic Stochastic General Equilibrium, porque esses modelos são de equilíbrio geral, que o equilíbrio geral foi uma ideia do economista suíço Val Haas no século XIX, que é modelar a economia com base no equilíbrio de todos os mercados. Aí os modelos dos ciclos reais de negócios incorporaram essa ideia do equilíbrio geral, é por isso que esses modelos são chamados de DSGE. E aí no modelo dos ciclos reais de negócios mostram que que todos os pontos do ciclo, sejam os de alto, do ciclo econômico, sejam os de alto quanto os de baixo, são resultados de equilíbrio ótimo, como resultado de decisões otimizadoras de consumidores e empresas, ou seja, de acordo com os modelos de ciclos reais de negócio, as flutuações não são causadas por falhas de mercado e que aí na intervenção do governo no ciclo só atrapalharia. E aí, e aí surge um questionamento sobre se vale mesmo a pena reduzir a macro a micro. Por exemplo, outras ciências também pode dizer que tem a sua versão macro e a versão micro. Por exemplo, a biologia pode ter a macrobiologia, que mostra a interação entre as espécies, e a microbiologia, que mostra como as células funcionam. Por exemplo, para estudar como ficaria a população de gazelas se aumentasse a população de leões, eu acredito que não seria necessário estudar como funcionam as células das gazelas e dos leões. E eu pus essas figuras até para ilustrar que também pode-se falar que existe uma macrogeografia e uma microgeografia. Você vê na figura tem uma foto do mapa do Brasil, e na outra figura tem um mapa do município de São Paulo, e você vê que na figura do mapa do Brasil, todos os municípios são representados por bolinhas. Nessa figura do mapa do Brasil,
o mapa de São Paulo não está do jeito que está o mapa de, inclusive a cidade de São Paulo está representada por uma bolinha. Não está essa figura aí de como realmente é o município de São Paulo. Eu acredito que esses economistas que acham que necessariamente os modelos macroeconômicos precisam ser fundamentados, que precisa ter a microeconomia dos modelos de macroeconomia, eu acho que se eles forem trabalhar com geografia e forem fazer um mapa de um país, eles achariam que ia ter que ter até as ruas da cidade no mapa de um país. E assim, o que até eu estou criticando não é fazer microfundamentação nos modelos macroeconômicos, mas sim a ideia de que os novos clássicos defendem que os modelos macroeconômicos só são bons se tiver a micro, que aí isso já é mais questionável. E aí outro questionamento que pode fazer é o seguinte, os novos clássicos justificam a incorporação de hipóteses muito irrealistas com a da equivalência ricardiana nos modelos, porque eles mesmos dizem aí acertadamente que o modelo não precisa ser realista, que o modelo é uma simplificação da realidade e que os modelos devem ser simples. Bom, mas aí pergunta se os modelos devem ser simples, porque toda essa sofisticação matemática para incorporar o comportamento microeconômico dos agentes. Não é isso? Realmente é uma questão que tem que ser feita. E aí expliquei como a teoria dos novos clássicos, como eles enxergam a economia, como a economia funciona, e disso decorre as proposições deles de políticas. Os novos clássicos defendem uma política monetária feita sobre regras, com o objetivo apenas de manter a estabilidade de preços. Eles não acham que política monetária tem que ter preocupação como emprego, renda, tudo, e aí eles defendem que essa política monetária seja feita por um banco central independente que tem credibilidade e reputação de manter a estabilidade de preços. Aí eles também são contra usar a política fiscal expansionista para elevar o nível de atividade. Para eles, a política fiscal tem apenas que não atrapalhar a política monetária e manter estável a relação dívida-PIB. E assim, a política macroeconômica de estabilização que os novos clássicos rejeitam por causa da teoria deles, não é o único papel possível do Estado. Além da política macroeconomia para estabilizar os ciclos, outros papéis do Estado são fornecer bens e serviços públicos e redistribuir renda. Aí é perfeitamente possível aceitar todos os pressupostos da teoria novo clássica e por isso achar que não cabe o Estado fazer as políticas estabilizadoras, discricionárias, mas achar que por questão de justiça social o Estado deve sim redistribuir renda através de tributação progressiva e ter uma rede de proteção social, que isso é uma questão que não tem nada a ver com ciclo. Mas, apesar disso, os principais novos clássicos, como o Lucas, o Sargent, o Barro e o Prescott, eles também são contra isso, aí já é mais por motivos ideológicos mesmos. No espectro político dá para dizer que eles estão claramente à direita e, e mesmo nessas outras atribuições eles defendem um papel mínimo para o Estado. E aí será que a economia novo-clássica marca essa contra-revolução novo-clássica marca o fim da economia keynesiana? No artigo de 1979, o Robert Lucas chegou até a decretar que a economia keynesiana morreu, que ele chegou a dizer que se um palestrante dissesse que era keynesiano, as pessoas na plateia iam começar a cochichar umas com as outras, que ninguém ia levar mais a sério, mas ele falou isso cedo demais,
porque aí no início dos anos 80, quando a inflação, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, estavam já na casa dos dois dígitos, aí teve a política de desinflação com a elevação da taxa de juros, que se tivesse ocorrido do jeito que os novos clássicos previam, a desinflação não precisaria de recessão, porque os agentes com as expectativas racionais já diminuiriam os preços, mas não foi isso que aconteceu. Houve pesada recessão, o desemprego aumentou, e aí isso enfraqueceu a hipótese da economia novo clássico. E outro problema dos novos clássicos é que faltou evidência empírica dos modelos dos ciclos reais de negócios e que os modelos dos ciclos reais de negócios achavam que dá para ter flutuação sem qualquer choque de demanda, que, como eu falei, apenas com coisas que acontecem no lado da oferta, como choques tecnológicos, podem explicar flutuações. Mas depois outros economistas fizeram estudos empíricos e viram que era muito difícil explicar todas as flutuações pela qual passou a economia dos Estados Unidos exclusivamente por acontecimentos do lado da oferta. E até o Paul Krugman brincou dizendo assim que, de acordo com os modelos dos ciclos reais de negócios, a Grande Depressão na década de 1930 deveria ser chamada de Grande Férias, por insinuar que os agentes, que as pessoas não estavam trabalhando como se fosse por uma decisão otimizadora. E aí, por causa desses problemas, acabou estimulando o surgimento dos novos keynesianos, que eles tentaram resgatar parcialmente a antiga síntese neoclássica, mas ainda assim incorporaram algumas ideias dos novos clássicos, ou seja, os novos clássicos não venceram totalmente, a versão pura do que eles defenderam não pegou, mas eles realmente influenciaram muito o que veio depois. E até, apesar de eu ter feito quando eu apresentei os novos clássicos, eu ter feito várias críticas, eu acho importante assim admitir que a escola novo-clássica, quando surgiu, fazia sentido no contexto, quando surgiu na década de 1970, quando muitos países estavam realmente enfrentando inflação alta, aí era até compatível com um período, uma escola de pensamento macroeconômico que tivesse repulsa a políticas fiscal e monetária expansionistas. Mas eu acredito que tem que ser muito mané para continuar defendendo essa versão pura da escola novo-clássica no mundo pós-2008, que os problemas são de recessão, de baixa atividade econômica e não de inflação. Bom, e aí as referências, e aí o próximo vídeo será sobre os novos keynesianos.